Igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Deus tem uma baqueta aqui já pra gente já sair tocando bateria, ô glória, aleluia. É assim que Deus faz, né? Deus já vai preparando todas as coisas. E quando eu falo que é assim que Deus faz, que Deus já vai preparando todas as coisas, eu falo até sobre a ministração de hoje, né? A ministração de hoje, normalmente eu trabalho de quinta-feira eu trabalho de home office, né? E você vê como são as coisas, né? Eu fico contentíssimo quando a gente vê as coisas acontecendo assim para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Acontece tudo certinho, do jeito que Deus planeja, né? Do jeito que as coisas vão se encaixando, né? Parece até um quebra-cabeça que vai se encaixando, todas as pecinhas assim, vai dando forma, né? E eu costumo quando eu estou trabalhando de home office, muita gente me chamar. O WhatsApp não para, o dia inteiro, né? O dia inteiro o WhatsApp ali, falando, o pessoal chamando e tal. E eu separei para fazer para preparar a palavra do Senhor da parte da tarde para frente. E na parte da manhã, o WhatsApp estava chamando, o pessoal me pedindo suporte. Davi, entra na máquina tal, Davi e tal. Quando deu a parte da tarde que eu pensei comigo, vou preparar a palavra do Senhor, cessou o WhatsApp. Parou. Acabou, ninguém me chamou mais. Eu entrei dentro do meu quartinho, como eu sempre faço, e ali eu dobrei meu joelho, orei a Deus, e Deus deu a palavra, e eu não fui incomodado em um WhatsApp, e o que não é comum, né? Então você vê, para vocês verem como que Deus, ele faz as coisas da melhor forma possível. Eu costumo falar o seguinte, meus amados, que quando eu saio da minha casa, sempre que eu saio da minha casa, coloco meus pés dentro do meu carro, estou dirigindo, eu falo para Deus assim, Deus, Espírito Santo, organiza meu dia. E o que acontece? Como eu falei anteriormente, parece que todos os clientes que estão programados para aquele dia vão se encaixando nos horários e tudo vai acontecendo certinho. Eu vi aqui uma mensagem esses dias atrás falando: você já deu bom dia para o Espírito Santo? Pergunto, vocês já deram um bom dia para o Espírito Santo? Glória a Deus, deem bom dia para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, organiza meu dia, organiza minha vida. Eu tenho certeza que você vai sair, você vai cumprir todos os seus compromissos e não vai faltar nada. Tenho certeza, porque o mesmo Deus que faz na minha vida, Ele faz na tua também. Que Ele é único, maravilhoso, eterno e soberano. E meus amados, aleluia. Vamos lá, vamos à palavra. Meus amados, parece até combinado, né? Parece até que eu combinei com o grupo de louvor, né? Porque o grupo de louvor já trouxe o louvor aqui, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão. E quando eu recebi a oportunidade de trazer essa mensagem aqui, Deus tocou no coração do pastor, e o pastor me chamou. Eu fiquei pensando comigo, falei: Deus, o que eu vou trazer de mensagem? Qual é o direcionamento, no caso, dessa mensagem? E fiquei sabendo que esse ano é o ano profético de Isaac. E quando me veio Isaac na minha cabeça, meus amados, quando veio Isaac, a primeira coisa que veio foi o seguinte: Isaac, filho da promessa, consequentemente, filho da fé. Por quê, meus amados? Porque quando Deus promete Isaac para Abraão, em Gênesis 18:9, ele tinha 75 anos, já era um senhor de idade, tinha 75 anos. E o que acontece? Quando Isaac foi concebido, para vocês terem uma ideia, Abraão já tinha 100 anos. Imagina, Sara, esposa dele, tinha 90 anos quando Isaac foi concebido, mas ele era o filho da promessa, ele tinha que ser concebido, porque Deus prometeu. E ali, Abraão, durante 25 anos, meus amados, guardou a fé ali, firme, forte. E quando o anjo do Senhor veio, anunciou para ele essa palavra,
de que Isaac viria, a Sara, ela já não estava mais tão crente, ela já estava meio, eu já estou velha demais. Inclusive Sara, a palavra de Deus, ela nos relata que Sara ali, ela deu um sorriso, ela riu assim, meio que, digamos, deu uma risada assim, digamos, você acha que eu, nessa idade, vou conceber um filho? E riu como se fosse uma incredulidade assim, sabe? E em Gênesis 18, 13 e 15, aí é o momento em que muitas vezes a gente age dessa forma. Às vezes é anunciada uma bênção sobre a minha, sobre a tua vida, e a gente dá aquela risada assim e fala, mas será mesmo? Mas será mesmo que vai acontecer? Será que essa bênção é tão grande para mim? Às vezes a gente até se subestima mesmo, né? Essa bênção é tão grande para mim que eu não possa tomar ela com as minhas mãos? E aí Deus dá um puxão de orelha ali na Sara. Olha o que Deus fala para Sara ali, ó. Gênesis 18, 13 ao 15. Fala assim, ó. Perguntou Abraão, o Senhor a Abraão, porque se riu Sara dizendo, é verdade que sou velha, darei à luz a um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Eu pergunto para você, tem alguma coisa que você acha que é difícil para o seu Deus? Para Ele nada é impossível, meu amado. Para Ele nada é impossível, tudo é possível ao que crê. Aleluia, que Deus é maravilhoso. Daqui um ano, ele fala para ela, daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. E ainda, não, eu não ri, Deus, eu não ri. Porque ela estava com medo, porque ali ela percebeu que era o Deus Todo-Poderoso que estava falando, e ali o coração se encheu de temor, porque quem é de Deus, tem temor quando Deus fala a palavra. Quando Deus chega para você, você escuta a palavra fala que as ovelhas conhecem o Salvador pela voz dele, e quando você escuta a voz, e sempre é assim, você se enche de temor, de respeito, você sabe que é Deus que está falando ali naquele momento, e ele chama a atenção, porém disse, não, você riu sim, ele fala assim, não é assim, é certo que riste. E sabe o que aconteceu por conta desse sorriso? Aconteceu que o nome que foi colocado em Isaac, justamente foi colocado de Isaac, porque Isaac quer dizer riso. Então, meus amados, você vê como a Bíblia, ela ensina tantas coisas. A Bíblia, ela nos ensina tudo que a gente precisa. Ela é um manual de instrução que está aqui dentro, aqui, ó. É um manual de instrução. E sobre a fé, o que ensina essa palavra, esse manual de instruções? O que ele ensina para a gente? Olha, diversas coisas, e nós vamos hoje começar, primeiro, pela presença ou pela ausência da fé, né? Aqui, meus amados, em Hebreus 11:6, diz assim, de fato, é a palavra de Deus, não é a palavra do Davi, o missionário Davi, é a palavra de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que o quê? Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. O que quer dizer isso, meu amado? Quer dizer que quando você põe a tua fé, você tem, eu tenho certeza que você tem. Ele fala aqui, ele usa de uma forma assim, sem fé é impossível agradar a Deus, mas ele usa de uma forma subjetiva, porque você tem fé, você acredita, você faz assim comigo, assim, faz assim comigo, faz. Você viu ser alguma coisa da tua boca?
Você viu entrar alguma coisa no seu nariz? Mas você sentiu o oxigênio chegando até você, não sentiu? Porque não é pelo que você vê, é pelo que você sente, pelo que você crê. Não é pelo que você vê, é pelo que você acredita. Porque diz a palavra do Senhor que a fé é o firme fundamento das coisas que não são como já se fossem. É o firme fundamento daquilo que não se vê, como se já estivesse vendo. É como se você enxergasse aqui, aquele parente que você quer na tua igreja, aqui ó, sentado já aqui, ele já está aqui adorando, ele já está aqui glorificando. Hoje você está indo embora a pé, mas você já está vendo aquele carro chegando aqui, você vindo de carro para a igreja. É isso que é a fé, é você olhar para as coisas que você não vê, como se você já estivesse vendo ela ali. Ela já está presente, ela já está ali. Aleluia, glórias ao bom Deus. E Ele é galardoador, meus amados, para aqueles que o buscam. Aquele que crê, Ele é galardoador. Então, quando você põe a sua fé em Deus, as coisas acontecem. Quando você usa a tua fé em Deus, as coisas acontecem. Quando você firma a sua fé na rocha que é Jesus, as coisas acontecem. Aleluia. E aí você pergunta, mas se eu não tiver fé, eu não vou agradar missionário, eu não vou agradar a Deus. Não se desespere. Não se desespere, porque o desespero é um fator grande para que você diminua a tua fé. Ele vai atrapalhar a tua fé na tua jornada com Deus, no desenvolvimento da tua fé. O desespero atrapalha a tua jornada no desenvolvimento da fé. E nós vamos ver isso mais para frente, tá, meus amados? Vamos lá. Como eu disse anteriormente, a palavra tem todo o ensinamento, para que você não entre em desespero. Olha só, como que a gente desenvolve fé? Como que a gente exercita? Tem gente que fala que a fé é tipo um músculo, né? Quanto mais você exercita ele, maior fica. E como que você exercita esse músculo? Como que você exercita a tua fé para que ela venha crescer, crescer e crescer a cada dia? Está na palavra. E eu posso dizer uma coisa para vocês? Nesse quesito vocês já saíram na frente. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra aqui, ó. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você está fazendo o que aqui hoje? Não está escutando a palavra de Deus? Você não veio aqui, se dispôs, tomou banho, saiu da sua casa, se arrumou tudo bonitinho de chegar aqui para escutar a cristalina palavra de Deus. Então nesse quesito, meu amado, já recebe aí, ó, toma posse da tua bênção, porque hoje você saiu daqui para você exercitar e aumentar cada dia mais a sua fé. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar e exaltar, pode glorificar porque você está na casa do teu Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos ver aqui, meus amados, um exemplo de fé que foi até mesmo elogiado por Jesus. Olha esse exemplo de fé que a gente vai ler agora aqui. Eita, Deus maravilhoso. Nós vamos ler sobre o centurião de Cafarnaum. E eu fui procurar saber o que é um centurião. Porque assim, quando a gente começa a ler, a gente começa a ter certas indagações. O que é um centurião? Qual que é a responsabilidade de um centurião, no caso aqui de Cafarnaum, centurião romano, né? E eu achei essa seguinte descrição aqui, eu achei maravilhoso, porque bate certinho com a palavra de Deus. Então parece que foi escrito justamente para a gente colocar dentro da palavra de Deus. Olha que legal. Centurião, na hierarquia militar romana, era o sexto na cadeia de comando numa legião, uma legião de soldados, ou seja, ele era o sexto ali na cadeia, né? Tinha mais gente acima dele.
era o oficial responsável por comandar uma centúria, por isso centurião, 100 soldados. Devido ao fato, na maioria das vezes, das legiões estarem distantes da pátria, os centuriões eram escolhidos pelas suas capacidades de comando. Eles eram escolhidos pela capacidade de comando e pela prontidão em lutarem até a morte. Vocês conhecem? Isso te soa um pouco familiar, meus amados? Não é exatamente assim que somos ensinados pelo Evangelho? Defender Cristo até a morte? Sem olharmos para as perseguições, para as calúnias, para as difamações e todas as coisas que tão de perto nos rodeiam. Olha só o que está escrito aqui em 2 Coríntios 12:10, olha só: pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, é então que eu estou forte. Glória a Deus. É no momento de fraqueza, meu amado, que o Espírito Santo chega do teu lado ali e te enche para que você possa lutar aquela batalha, para que você possa chegar no final daquela batalha e levantar a espada para cima, assim, a palavra de Deus fala assim, ó: glória a Deus, porque eu consegui, porque o Senhor lutou essa batalha junto comigo, aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar e exalta. Exalta, porque para Ele, tudo por Ele, porque dele, para Ele são todas as coisas, aleluia. E Jesus ensina também, meus amados, que em meio às dificuldades, é nele que nós encontramos a paz. Olha o que diz aqui, ó, João 18:33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No Senhor Jesus tenhais paz. Porque no mundo tereis aflição. Você vê como Jesus joga limpo com todo mundo? Jesus não falou para você que ia ser mar de rosas. Jesus não falou para você que ia ser só alegria. Ah não, vai ser só alegria, mar de rosas, nós vamos somente deleitar. Não, Jesus falou: no mundo tereis aflições. E Ele diz para você assim, ó: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha como Jesus impulsiona a tua fé com as palavras dele. E para aumentar ainda mais a tua fé, Apocalipse 2:10 diz assim, ó: não temas coisas que tens de sofrer. Olha que diz: eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Porém, olha só, tereis tribulações de 10 dias, mas aqui é a parte mais linda, um dos versículos que eu guardo comigo para o resto da minha vida, e você também deveria guardar: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É a tua salvação, meu amado, é o teu maior bem. É isso que Jesus está falando para você: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Herdarás a vida eterna, herdarás o céu. Glória a Deus. Então, meu amado, não desista de maneira nenhuma do Evangelho de Cristo. Se você está ali meio capengando, meio cabisbaixo, não. Começa a ler a palavra, começa a buscar mais, começa a orar, porque é justamente assim que você exercita a tua fé. E quando você exercita a tua fé ali, meu amado, não tem inferno que vem contra a palavra de Deus. Não há inferno que vai contra o nosso Deus, porque o nosso Deus é vencedor invicto. Aleluia. Aleluia. Mas vamos lá para o centurião, que a gente nem foi para ele ainda, né? Aleluia. Na definição lá, continuando, diz assim, ó: dessa forma, conseguiam conquistar vitórias contra inimigos em números bem superiores, centuriões, em territórios hostis, onde eram por vezes difícil de receber reforços, ao contrário do inimigo. Ou seja, eles eram treinados. Centurião era um homem muito inteligente. Centurião era um homem de muita estratégia. Olha só que interessante, né? Vamos ler lá.
E outra, ele era um homem de inteligência e de estratégia que lutava até a morte pelos seus ideais. Vamos ler Mateus 8, 5 ao 10, diz assim, ó: E entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Imagina a dificuldade que estava passando ali aquele criado dele, paralítico e ainda violentamente atormentado. E naquele momento ali, aquele centurião ali, ele, mesmo sendo um homem de posição, mesmo sendo um homem de hierarquia, o que ele fez? Foi buscar Jesus. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Aí olha só o que esse homem fala para Jesus. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade. Olha só, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Então era um homem que já estava acostumado a delegar, ele já estava acostumado a mandar. Só que ali, meu amado, quem manda é o Senhor Jesus. Quem manda na tua causa é o Senhor Jesus. Não é a dificuldade que muitas vezes é se apresentada diante de você, mas quem manda na sua causa é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos seus que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Num centurião romano, não foi no povo escolhido, foi num centurião romano totalmente diferente, povo diferente, que ele encontrou um homem de grande fé. E a partir do 13, para concluir a história, Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Alguém pode glorificar o nome do Senhor Jesus aí? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E tiramos aqui algumas lições, meus amados. Mesmo com toda a autoridade que o centurião tinha, ele era o sexto na cadeia hierárquica de comando. Ele era acostumado a mandar, sim, mas ele também era acostumado a receber ordens e executá-las com excelência. E também sabia delegar as ordens. Mesmo assim, ao se deparar com uma situação de dificuldade, onde as mãos dele não podiam fazer, onde a autoridade dele, naquele momento ali, a autoridade dele não podia nada, ele recorreu a Cristo. Naquele momento ali, quando a autoridade dele, quando as mãos dele não podiam fazer nada, ele recorre, ele sabe quem recorrer. E outra, ele soube se colocar na presença de Jesus com humildade. Ele não chegou para Jesus dando ordens para Jesus: ah, Senhor, meu servo lá está doente, e o Senhor, eu sei que o Senhor faz milagre aí, então o Senhor cuida lá do meu servo. Não. Ele falou: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu
não sou digno nem que o Senhor entre debaixo do meu teto. Ele se prostrou ali, desceu de todo o seu cargo para poder falar com Jesus, mas com firmeza também, com firmeza, e entendendo, meus amados, as coisas espirituais. Olha só, ele fez uma analogia tão bonita quanto as coisas que ele fazia, quanto o que ele imaginou que era algo celestial. Por isso Jesus olhou e encontrou nele uma fé tão grande, porque ele não foi ministrado, ele não estava andando com Jesus assim ao lado, ele não fazia parte, ele não era um discípulo, mas ele ali naquele momento ali, ele teve um discernimento, ele teve um olhar espiritual muito grande, porque ele falou assim: olha, eu sei como que é, o Senhor não precisa nem ir lá, basta uma palavra do Senhor, eu sei que o Senhor é uma autoridade. E o que ele fez? Ele reconheceu que Jesus era a maior autoridade ali sobre todas as forças do universo. Ele reconheceu que Jesus ali era a maior autoridade. Ele falou: da mesma forma que eu, quando eu quero alguma coisa, eu dou ordem aos meus servos, eu sei que no teu mundo espiritual, Jesus, é assim também. E Jesus ali se alegrou com aquela vida, e ele foi não só elogiado, como também recebeu a sua petição. Glória a Deus. E o que nós podemos aprender mais sobre fé? Tem tanta coisa para falar sobre fé. Em Tiago 2,17, a palavra vai dizer assim, ó: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E o que nós devemos entender aqui é que não devemos ficar parados, não devemos simplesmente, a mesma forma da palavra em cima, é subjetivo. É claro que nós sabemos que se nós ficarmos sentados, nada vai acontecer. Por exemplo, você pode falar assim: Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero emprego. Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero emprego. E você chegar, ficar todos os dias assim, ó, na sua casa, ó. Te pergunto, o emprego vai chegar até você? Sabe por quê? Porque você tem que pôr sua fé em ação, meu amado. Tem que tomar uma atitude. Assim como o centurião com firmeza tomou uma atitude, você também tem que tomar a tua atitude. Deus, eu quero emprego. É 6 horas da manhã, estou levantando, 7 horas eu estou saindo para procurar. A não ser numa situação a qual a pessoa esteja incapacitada. Aí é muito maior ainda a bênção de Deus, e o nome dele vai ser muito mais glorificado ainda, porque tudo é para a glória dele, tudo é para a glória do Pai. Vamos ver um exemplo aqui de fé com obra, com atitude, que se transformou em um milagre. Olha só, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, olha só: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu, estava quem? Jesus, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o barco de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco ele da terra, e assentando-se ensinava do barco, para ficar mais confortável, porque tinha muita gente. Ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão: faste para o mar alto e lança as vossas redes para pescar. Meu amado, eles já estavam ali, os pescadores, lavando as redes, não tinham pego nada, pescaram e não pegaram nada.
E Jesus manda eles jogarem as redes. E respondendo Simão, disse-lhe, olha só: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Eita Deus, aí é para testar a fé, né? É para testar a fé. Sabe por quê? Pedro, meus amados, era pescador de experiência. Ele sabia quando o mar estava para peixe ou não estava. Ele sabia quando a lua estava num bom posicionamento, porque até o posicionamento da lua, meus amados, mexe no apetite dos peixes, no comportamento alimentar deles, e também mexe nas movimentações das marés. Se eu sei isso, com certeza Simão Pedro sabia. E ali, a palavra que ele joga agora aqui, meu amado, é o exemplo de fé, é o exemplo de que ele acreditou com todas as forças dele. Olha só, ele falou assim, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Olha só, mas por que mandas, sobre a tua palavra, em algumas traduções diz, lançarei a rede. Ele decidiu ali. Ele falou: eu não pesquei nada, mas é o mestre que está falando. É ele que está falando, é ele que dá a última palavra na sentença, meu amado. Não é advogado, não é juiz, não é nada. É ele quem dá a última palavra da sentença. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede. Olha só a quantidade de peixe que eles pegaram. Milagre acontecendo, multiplicação. E fizeram até mesmo sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Você tem noção dessa bênção, meu amado? Você tem noção que pela fé de Pedro ali naquele momento, ele lançou, ele falou: porque o Senhor falou, eu vou. Porque o Senhor falou, eu vou lançar essa rede. A bênção foi tanta que não deu somente para colocar os peixes no barco dele, teve que colocar os peixes no barco do vizinho, e ainda quase os dois barcos estavam se afundando de tanto peixe, porque ele colocou a fé dele em ação. Ele pôs a fé em ação aqui naquele momento. Ele falou: Senhor, eis-me aqui. Quem pode dizer aqui comigo hoje: Senhor, eis-me aqui? Diz aí: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Tua bênção vai chegar, vaso. Aleluia. Glória a Deus. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque a autoridade é a autoridade de Deus. Olha só como tudo se repete quando se fala da palavra de Deus. Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que espanto se operara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, igual modo, também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros, em algumas traduções, sócios de Simão Pedro. E disse Jesus: Simão, não temas. Olha só, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E olha só, meus amados, levando os barcos para a terra, aí a fé novamente, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Aleluia. E aí, meu amado, você me fala assim: mas somente de momentos de fé que nós vivemos? Não, não é somente momentos de fé. A gente sabe disso, porque muitas coisas, existem diversos fatores que podem atrapalhar a tua fé, atrapalhar o desenvolvimento dessa tua fé. E
O que eu acho legal, por exemplo, que a Bíblia, ela não omite nada. Ela não omite. Ela fala todas as coisas que têm que ser ditas. Olha os fatores que podem atrapalhar a sua fé: desespero, medo, as multidões de engano que nos rodeiam. Todos esses fatores são fatores que abafam a nossa fé. Tem um exemplo também de Pedro. Um exemplo de Pedro ali também, onde foi um momento em que ele deu uma escorregada, deu uma duvidada. Ali Jesus, após a primeira multiplicação de pães e peixes, se despede da multidão e vai ao monte orar sozinho. Se despediu ali, é um outro cenário, tá? Uma outra história. Se despediu das multidões e foi orar sozinho. E os discípulos pegaram um barco e se lançaram ao mar alto. E esse barco, ele começa a ser açoitado, meu amado, minha amada, por ventos e ondas. E adivinha, Jesus vem andando em cima das águas ali. Jesus aparece andando em cima das águas. E é uma passagem muito conhecida, que todo mundo conhece. Mateus 14, do 28 ao 31. Simão Pedro perguntou quem vem lá, e ele falou: não temam, é Jesus que vem. E aí Pedro respondeu assim, ó. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ali ele quis fazer prova mesmo. Se é o Senhor, eu quero ir andar até o Senhor aí, em cima das águas ali, ó, pisar na água, que nem o Senhor está fazendo. E Jesus olhou e falou: vem. Eu fico me perguntando se na cabeça de Pedro ele falou somente de uma forma simbólica, ou se ele não acreditou mesmo que Jesus ia falar vem. Porque quando Jesus fala vem, ele põe o pé. Ele põe o pé, ele começa a andar. Olha só, Jesus fala vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Ele chegou a andar. Ele começou a andar. Só que o que aconteceu? Sentindo o vento forte, ele teve medo. Naquele momento ali, o foco dele estava em Cristo. Enquanto o foco dele estava em Cristo, ele estava andando sobre as águas. Quando bateu aquele vento aqui, ele olhou e falou: eita Deus, eu estou em cima da água. Aí veio a humanidade na cabeça, veio o medo que interferiu. E o que aconteceu? Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, me salva. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quantas vezes, meus amados, a gente está tão introduzido dentro de uma situação que a gente perde um pouco o foco de que o nosso Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Situações às vezes que querem nos afogar no mar da vida, até mesmo muitas vezes nós desabafamos. A pior coisa que pode acontecer, meu amado, é você desabafar. É você desabafar com quem não sabe resolver teu problema, não tem o poder de resolver seu problema. Eita Deus! E aí essa pessoa, por não saber resolver o teu problema, acaba te dando uma palavra que muitas vezes esmaga ainda mais a tua fé. Por quê? Esquecemos que todas as nossas petições, todos os nossos problemas é aqui, ó, no altar que a gente entrega. Sem perder o foco de Jesus, sem perder o foco. Meu amado, eu não estou falando que se você tiver uma enfermidade ou alguém com enfermidade na tua casa, que você não vai procurar socorro médico. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que agir com prudência, sim. Só que buscar ajuda médica sem deixar de olhar primeiramente para Jesus. Buscar primeiramente a Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor pode
preparar um médico melhor aqui para cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha filha, do teu esposo, seja lá quem for. Então, meu amado, não se aconselhe com quem não sabe entender seu problema, mas busque a solução com perseverança. Isso é importante, entenda. Com perseverança no Deus Todo-Poderoso, e não se deixe abalar pelos ventos contrários, meus amados, palavras contrárias, nem pelas ondas que muitas das vezes vêm, parece que é um multidão que vai poder te derrubar. Entrega a Jesus, porque Ele nunca perdeu uma batalha, como eu falei, vencedor invicto. Olha esse exemplo aqui, cego Bartimeu, Jericó. Isso aqui é um exemplo de perseverança. Tem fé, pôs em ação e perseverante. Olha só, Lucas 18, 35, 43 diz assim, ó, de 35 ao 43 diz assim, ó, no 35: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. Quem estava chegando? Jesus. Jesus estava chegando perto de Jericó e lá estava um cego junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou ele o que era aquilo. Tantas passagens assim, né? Às vezes são as pessoas que nem sabiam da existência de Jesus. Olha só, o que é aquilo? Então disseram-lhe a ele que Jesus o Nazareno passava. Aí entra novamente no coração aquele sentimento de a autoridade está passando. Aquele que pode resolver o meu problema está passando. Aquele que pode resolver o teu problema está passando aí do teu lado agora, aí, meu amado. Não deixa de chamar e de clamar o nome dele. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego clamou com alta voz. E aí, meus amados, os que iam passando, adivinha? Ao invés de ver a situação do homem cego ali encostado, mendigando, ao invés de olhar a situação do homem e chamar Jesus, olha, tem alguém aqui precisando. Sabe o que eles faziam? O repreendiam. Falavam: fica quieto aí, para de gritar, você está atrapalhando. Quantas vezes na nossa vida, às vezes você está tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, alguém fala: você está atrapalhando, por que você está fazendo isso? Para minar a tua fé. É para minar a tua fé. Não dá ouvido. Não dá ouvido. Mas olha só o que diz a palavra: repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Olha só, ele não desistia. Ele dizia: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele gritava, meu amado, com mais força ainda. Quanto mais falavam para ele: fique quieto, cale a boca, não faça, ele gritava mais ainda, porque ele sabia que ele precisava o quê? De uma cura, e aquele que podia dar cura estava passando ali, e aquela ali era a oportunidade da vida dele, e ele aqui, ali naquele momento, ele empregou a sua fé, com toda a sua fé, pôs ela em ação, gritou, e não só com fé, não somente pôs a sua fé em ação, mas ele perseverou ali, por mais que as pessoas falavam contra, palavras contrárias ali, ele continuava a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, tende compaixão de mim. Aleluia. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, porque atingiu o coração de Jesus. Com aquela fé, com aquela perseverança, com aquela ação de gritar, Jesus é onisciente. Ele sentiu toda a fé daquele cego. Ele falou: não, traz aqui, preciso ver esse homem, vem cá.
E Jesus, parando, pediu que lhe trouxessem, dizendo, chegando a ele, perguntou, no 41, olha só: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E logo ele viu, foi curado da sua cegueira, e o seguia, glorificando a Deus. Glorificando a quem? Deus. Porque tudo que acontece, meu amado, glória a Deus, é para honrar a glória de Deus. A tua vida é um milagre. A tua vida já é um milagre, é para a glória de Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Um milagre que rendeu todos os louvores para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que é o que eu falei, meus amados, a sua vida por si só é um milagre. Já é um motivo para que vocês depositem toda a sua fé em Deus. Só de você ter levantado hoje da tua cama, acordado e feito assim, aquele mesmo ato que a gente fez no comecinho, fôlego de vida, é um milagre. Aleluia. Glorifica a Deus todo dia que você levantar de manhã. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque é mais um dia de batalha. Eu estava falando com o Serginho agora, pouco antes do culto. Irmão, eu estou cansado. Eu falei, glória a Deus, porque foi mais um dia de batalha. Venceu, lutou o bom combate e venceu. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. E eu falo para vocês, meus amados, para finalizar, eu deixo uma última passagem. Essa passagem, ela marcou meu coração demais na minha vida. E ela vai falar tudo o que a gente falou aqui. Resumir em 2 versículos. Olha só o que diz a palavra. Em Hebreus 12, essa palavra tocou meu coração. Olha o que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você vê, meu amado, como resume toda a palavra praticamente? Que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Porque você tem fé, e hoje ela foi alimentada, aleluia, pelo qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e ele se assentou à destra do trono de Deus. Esse foi o nosso Senhor Jesus, que morreu por mim e por você, que não poupou nada, nenhuma gota de sangue do corpo dele, e se entregou. É nesse mesmo Jesus que nós temos que focar a nossa fé e correr aquilo que nos foi proposto. Se é para louvar, é para louvar, irmão. Se é para pregar, é para pregar. Se é para orar, é para orar. Se é para arrumar a cadeira no lugar, meu amado, é para arrumar a cadeira no lugar. Tudo para a glória de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para a igreja nessa noite. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. As palmas do Senhor Jesus. Aleluia. Pode aplaudir. Glória a Deus. Para honra e glória dele. Eu costumo dizer que eu nem nos meus dias mais criativos da minha vida eu escrevo algo assim. Vem do céu para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Agora eu vou estar transferindo para a bispa para ela dar continuidade. E mais uma vez eu agradeço a minha rica oportunidade aqui. E agora eu vou tomar minha agulha.